Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Resumindo Estudo, hoje sobre Fundamentos do Turismo 3. Nesta agenda, vocês verão, junto no conteúdo de vocês que será oferecido no material didático, sobre as empresas turísticas mais especificamente. Lembrando que a atividade turística é um ramo muito complexo da economia e que, para que possa existir de fato, requer a junção de diversas empresas que atuam em conjunto ou uma na sequência da outra para que uma pessoa de fato possa praticar o turismo. Então nós vamos falar sobre as principais empresas da área, as empresas que atuam com o turismo, para poder compreender um pouco melhor essa história. Vamos lá então. A primeira empresa da qual nós falaremos são sobre as agências de turismo. E de cara, fique claro que elas são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, as operadoras de turismo, que são as empresas que desenvolvem roteiros, pacotes, para que estes possam ser vendidos. Ou seja, a operadora de turismo é aquela empresa que contacta hotéis, faz a reserva de uma data, contacta a empresa de transporte, faz a reserva do serviço na data. Enfim, ela junta diversos serviços para formar um produto que vai ser vendido ao turista. As operadoras turísticas podem vender os seus produtos diretamente ao cliente ou repassar para as agências de viagem que vão vender esses produtos e serem comissionadas por essa venda. Então as agências de viagem não montam os pacotes, quem montam são as operadoras que os distribuem. Vamos lá. Bom, as agências, elas podem atuar de maneiras segmentadas. Então você pode ter agências especializadas em turismo doméstico ou turismo internacional. Hoje em dia, até pela questão da flexibilização trazida com a internet, dos sistemas de reserva para as agências, é difícil uma empresa que tenha só uma especificidade em atuação internacional ou só doméstico, tá? A grande maioria atua nos dois ramos. Nós temos as empresas segmentadas por turismo receptivo e emissivo. Aí sim, as empresas de emissivo são aquelas que fornecem a viagem para que o turista saia do seu destino e chegue ao local turístico. E as agências de receptivo? Elas fazem aqueles serviços que são específicos da localidade turística. Então, é transfer do aeroporto para o hotel, um roteiro turístico, um city tour na cidade. Então, as empresas de receptivo costumam atuar nesta gama de serviços dentro da localidade turística. E nós temos ainda os segmentos de turismo ligado à oferta técnica, ou seja, aos atrativos que estão disponibilizados. Então você tem uma cidade que ela tem uma vocação, ou uma área que tem uma vocação para um tipo de turismo. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que vai viajar para Brotas. Brotas tem uma vocação para o segmento de turismo de aventura. Então você tem ali na cidade diversas agências de receptivo que formatam e que oferecem serviços para que se visite e se faça atividades ligadas ao turismo de aventura. Tá? Assim como tem turismo de aventura, a gente pode ter localidades com ecoturismo, turismo cultural. Aqui na cidade de São Paulo, tem algumas agências que são especializadas em roteiros culturais diversificados. Então você tem um foco em uma área específica da visitação. Bom, outras empresas importantes do ramo aí de turismo são as de transporte turístico, é evidente, afinal de contas, sem o transporte ninguém consegue sair do seu local até outro lugar, né? E lembrando, dentro de uma lógica do turismo, a partir do momento que uma pessoa está utilizando um transporte na cidade, que seja o transporte público da cidade, a pessoa viajou a São Paulo e utilizou o metrô para fazer turismo, então naquele momento o metrô, por mais que seja um transporte público de massa, ele pode ser encarado também como um transporte turístico. Tá? É lógico que nós temos algumas situações, no caso do setor aéreo, por exemplo, as empresas de viagem regular. Então a pessoa, lógico, pode pegar um avião para fazer uma viagem de trabalho, de negócios, mas em geral, imagina-se a pessoa comprando uma passagem aérea para se deslocar até um destino turístico. Tá? As empresas de transporte aquaviário, sim, esse nome esquisito, é assim que pode se falar, não está errado, tá? São as empresas de cruzeiro, as empresas que fazem passeios de escuna no litoral, então todas desse ramo que trabalham com esses transportes para turistas ligados ao meio aquático. E o rodoviário, evidente,
né? Lembrando, aqui nós estamos falando do carro da pessoa. Quando ela está viajando de carro próprio, nós não estamos pensando em uma empresa turística. Aqui são as empresas de ônibus em especial, ou empresas de van que fazem transfer, isso é muito comum, e até mesmo empresas que alugam carros. A gente pode colocar as locadoras de automóvel dentro desse rol de empresas turísticas, de transporte turístico do setor rodoviário. Nós temos ainda dois grupos importantíssimos quando a gente pensa em empresas turísticas, que são os meios de hospedagem, ou seja, o local onde a pessoa vai passar a sua estadia durante as férias, que podem ser hotéis, pousadas, campings, enfim, uma variedade muito grande de serviços, ou o serviço de alimentação, que é o local onde a pessoa faz as suas refeições. Pode ser um hotel requintado de alta gastronomia, mas pode ser o quiosque da praia também, tá? Então, estes grupos de empresas que eu falei até agora, digamos que elas compõem as empresas base da prática turística. Então, você precisa, no mínimo, né, para fazer essa visualização do mercado turístico, das empresas do setor turístico, das agências, das empresas de transporte, dos meios de hospedagem e dos serviços de alimentação. Mas nós temos outras empresas, muitas outras, que se conectam ao turismo. Como exemplo, se temos as financiadoras de viagens, ou seja, os bancos que permitem créditos, que fornecem crédito para que as pessoas possam comprar uma viagem parcelada, né? As seguradoras que vendem o seguro de viagem, tá? Que estão relacionados ao meio. As casas de câmbio, que fazem essa intermediação aí de troca de dinheiro, também podem ser consideradas uma empresa do setor turístico. E empresas telefônicas. Pô, Vinícius, mas qual é a empresa telefônica? Hoje em dia, não as grandes empresas, mas é comum em aeroportos, por exemplo, nós encontrarmos pequenas cabininhas ou pequenas lojinhas que vendem os chips de telefone para as pessoas que vão viajar. Antigamente se vendia os cartões telefônicos de chamadas internacionais. Existem até hoje, mas hoje em dia é mais comum a pessoa comprar um chip internacional e você pode determinar, inclusive, a validade daquele chip. Ele vai valer durante a sua viagem. Você coloca no seu celular e, ao chegar na localidade, você pode conectar, falar no telefone, utilizar os planos de dados de maneira regular durante a sua viagem. Tá? Então, assim, nós temos outras empresas que acabam entrando. No material de vocês, inclusive, tem alguns outros exemplos, né? Mas lembrando essa questão de que você não tem empresas, às vezes, que são especializadas especificamente no atendimento turístico, mas que elas cumprem uma função dentro do setor, então nós passamos a analisá-la dentro de uma ótica de uma empresa turística. Nós temos ainda, aqui como exemplo, só a questão da diversão noturna, né, que também pode ser uma atividade voltada para as pessoas da localidade, mas que pode atender turistas. E os parques temáticos, que são um grande grupo de serviços de turismo, que em alguns lugares, algumas localidades vivem nesses parques temáticos, ou os parques temáticos são os principais atrativos desse local, né? Lógico que quando a gente fala disso, nós estamos pensando em especial em Orlando, nos Estados Unidos, que você tem um grande grupo de resorts, né, conectados aos seus parques temáticos ali, de grupos diferentes, inclusive não estamos falando só de Disney aqui, nós estamos falando de Universal, estamos falando de Wet n Wild, nós estamos falando de diversos, em parques menores também, né, que fazem ali digamos, a prática do turismo, né, você ter essa maior atratividade em relação a esses parques temáticos, tá? Bom, pessoal, vamos finalizando a agenda por aqui. Lembrando que essa apresentação foi só um resumo de tudo que vocês vão ver durante a agenda. Então, não deixem de ler o material, ele é essencial para que vocês adquiram um conhecimento base referente a esta agenda, tá certo? Bom, façam todas as atividades propostas pelo tutor, as atividades que estão disponíveis na agenda para vocês, e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!